E novamente aqui estamos, dando continuidade ao nosso projeto Português Digital. Hoje, continuando com o nosso assunto de regência verbal, vamos ver a nossa parte 7. Continue acessando o nosso canal, se inscrevam em nossa página, o nosso canal Navi Andrade, aqui no YouTube. Deem suas opiniões, emitam suas críticas e cliquem em gostei caso aprovem este nosso projeto, que é passar aulas da nossa gramática da língua portuguesa de forma inteiramente grátis a todos que aqui acessam. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto com verbos com mais de uma regência e o nono verbo, o verbo visar. O verbo visar, vamos analisá-lo de duas formas. A primeira delas é o verbo visar no sentido de mirar, dar visto, é transitivo direto. Portanto, não se usa preposição. Vejamos aqui o exemplo. Disparou o tiro visando o alvo. O verbo visar aqui está no sentido de mirar. Por isso que diz, disparou o tiro visando o alvo. Por ser transitivo direto, não exige preposição. Outro exemplo. Visaram os documentos. Aqui está o verbo visar no sentido de dar visto. E ele, no sentido de dar visto, ele é transitivo direto e usa-se sem preposição. Aqui o verbo visar, transitivo direto, e os documentos, o objeto direto. Visei o alvo, decidido a não errar. Novamente, o verbo visar no sentido de mirar. Portanto, é transitivo direto e usa-se sem preposição. Visei o alvo, decidido a não errar. O gerente visou o cheque. Aqui está o verbo visar no sentido de dar visto. Portanto, usa-se sem preposição. Por quê? Porque é transitivo direto. E aqui está. O gerente visou o cheque. E o verbo visar, no sentido de ter em vista, objetivar, almejar, é transitivo indireto com a preposição a. E, apesar de ser transitivo indireto, não aceita como complemento o pronome lhe ou lhes, e sim a ele ou a eles, ou a ela ou a elas. Vamos a alguns exemplos. Aí está. Viso a uma situação melhor. O verbo visar aqui está no sentido de almejar, objetivar. Viso a uma situação melhor. Olha a preposição aqui. O verbo visar no sentido de almejar, por ser transitivo indireto, ele exige a preposição a. Viso a uma situação melhor. Nunca digam viso uma situação melhor, pois o verbo visar, no sentido de ter em vista, objetivar, almejar, ele é transitivo indireto com a preposição a. Aí está. Viso a uma situação melhor. Outro exemplo. Viso ao cargo do chefe. Novamente, o verbo visar no sentido de objetivar, almejar. É como se disséssemos almejo ao cargo de chefe. Então, viso ao cargo do chefe. Aqui está a preposição. O verbo visar no sentido de objetivar. Os tratamentos visavam a quê? A recuperação dos idosos. Olhe, o verbo visar no sentido de ter em vista. Os tratamentos visavam a quê? A recuperação dos idosos. Olha o nosso A craseado aqui, aquele caso da regência verbal com a crase. Então, o verbo visar no sentido de almejar, ter em vista ou objetivar é transitivo indireto com a preposição a. E aí está. Os tratamentos visavam a quê? Objetivavam a quê? A recuperação dos idosos.
Como candidato, visei ao bem do povo. O verbo visar no sentido de almejar, objetivar. E aqui está a preposição a, por ele ser transitivo indireto. Como candidato, visei ao bem do povo. E não, como candidato, visei o bem do povo. Está errado. Como correto, como candidato, visei ao bem do povo. Eu visava ao seu bem. Mesmo raciocínio, o verbo visar no sentido de almejar, eu visava ao seu bem. Exige é transitivo indireto com a preposição a. Este exame não visei-lhe. Está errado. Por que está errado? Olha aqui a observação. Apesar de ser transitivo indireto, não aceita como complemento o pronome lhe ou lhes, e sim a ele ou a eles, ou a ela ou a elas. E corrigindo esta frase, como ficaria? Este exame não visei a ele. Aqui está a frase correta. Vamos ao nosso próximo verbo. É o verbo querer. O verbo querer também tem duas situações que vamos analisá-lo. No sentido de desejar, usa-se sem preposição. É, portanto, transitivo direto. Aí está. Quero viajar hoje. Transitivo direto, não tem preposição. O verbo querer, no sentido de desejar. Mas, no sentido de estimar, ter afeto, usa-se com a preposição a. Portanto, é transitivo indireto. Aí está o nosso exemplo. Quero muito aos meus amigos, no sentido de ter afeto, de, de estimar, de querer bem. Quero muito aos meus amigos e não quero muito os meus amigos. E o verbo proceder? O verbo proceder, para o nosso estudo, ele está em três situações. A primeira delas é no sentido de ter fundamento. Usa-se sem preposição. Portanto, ele é transitivo direto. Aí está o exemplo. Suas queixas não procedem. É no sentido de ter fundamento. É como eu dissesse que suas queixas não têm fundamento. Então, suas queixas não procedem. Cadê a preposição? Não existe, porque o verbo proceder, neste sentido, ele é transitivo direto e, portanto, não exige preposição. Mas, no sentido de originar-se, vir de algum lugar, aí exige a preposição de. Ele é transitivo indireto. Aí está. Muitos males da humanidade procedem da falta de respeito ao próximo. Aqui está a preposição, o verbo proceder, no sentido de originar-se, vir de algum lugar. O que foi que veio de algum lugar? Os males da humanidade que procedem da falta de respeito ao próximo. Portanto, ele é transitivo indireto e exige a preposição de. E o verbo proceder no sentido de dar início, executar, usa-se a preposição a. Aí está. Os detetives procederam a uma investigação criteriosa. É como se dissesse que os detetives deram início, executaram. Então, o verbo proceder, no sentido de dar início, executar, usa-se a preposição a. Os detetives procederam a uma investigação criteriosa. Ou seja, o verbo proceder no sentido de dar início, executar. É como se os detetives executaram a uma investigação criteriosa. E assim terminamos a nossa parte 7. Continue vendo as nossas aulas, os nossos módulos vão até a parte 12. Para assistir a parte 8, clique aqui neste retângulo que você irá assistir diretamente o nosso assunto de regência verbal,
a nossa parte 8. Até lá, a gente se vê.